Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Alberto. Nessa videoaula vamos falar sobre um outro assunto que também talvez não daria para a gente estudar em sala de aula no decorrer do ano, tá? Então olha só, eu acredito que seja novidade para a maioria de vocês alunos, né, que estão estudando comigo esse ano, alunos do sexto, sétimo e oitavo anos. Nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Em alguns momentos nós vamos falar simplesmente de PFC. Então, para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou resolver com vocês 7 exemplos, tá? Para vocês também resolver aí em casa e me mostrar a sala de aula. E vou deixar outros 5 exercícios que eu vou explicar para vocês como fazer, vou dar as ideias, as dicas aí, e vocês vão resolver e mostrar em sala de aula, beleza? Então vamos lá. Exemplo 1. Para ir ao clube, Danilo deseja usar uma camiseta, uma bermuda e um par de tênis. Sabendo que ele dispõe de 4 camisetas, 2 bermudas e 3 pares de tênis, de quantas maneiras distintas poderá vestir-se? Então vamos lá, pessoal. A ideia é a seguinte: ele vai usar uma camiseta, eu vou destacar aqui para vocês. Ele também vai usar uma bermuda, ok? E um par de tênis. Beleza? Então, olha só, ele tem 4 camisetas para ele escolher uma, ele tem 2 bermudas para ele escolher uma e tem 3 pares de tênis para escolher um. Eu quero saber de quantas maneiras distintas, diferentes, ele pode se vestir. Olha só, vamos dar nome aqui, tá? A solução vai ser o seguinte, vou dar nome aqui, camisetas. Ele tem 4 camisetas, eu vou chamar aqui de C1, C2, C3, C4, mas não preocupa com essa notação não, só pensa assim. Ele tem 4 camisetas diferentes, sei lá, pode ser cores diferentes, tá? Ele tem 2 bermudas diferentes e ele também tem 3 tênis diferentes. Então, o que ele precisa fazer? Escolher uma camiseta, uma bermuda e um tênis, tudo bem? Olha só, nos primeiros exercícios eu vou falar bem detalhado para vocês, mas depois a gente vai ver uma maneira bem rápida de resolver isso, tá? Que esses problemas são bem simples. Então, olha só, aqui eu estou falando que ele vai escolher uma camisa, a camisa C1, tá? Por exemplo, a camiseta. Aqui ele escolheu a bermuda B1 e escolheu o tênis T1, tudo bem? Então, olha só, pessoal, essa sequência aqui, quando eu pego aqui essa camiseta, essa bermuda e esse tênis, eu já tenho aqui uma maneira de se vestir, ok? Agora você pega essa camiseta, essa bermuda e esse tênis aqui, eu tenho mais uma maneira de se vestir. E assim por diante, tá? Então aqui eu teria a terceira maneira de se vestir, beleza? Então olha só, agora aqui eu pegou a camiseta 1 e a bermuda 2. Essa bermuda 2 eu posso combinar com qualquer um, quaisquer, né? Um desses tênis aqui. E assim eu teria outras três maneiras diferentes de se vestir. Então olha só, quando eu pegar a primeira camiseta, só aqui eu tenho quantas maneiras de se vestir, pessoal? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 maneiras. Só aqui deu 6 maneiras. Só que ele tem quantas? Ele tem 4 camisetas. Então vamos continuar. Então, quando eu pegasse a camiseta 2, ele também teria 6 maneiras de se vestir, seguindo o mesmo raciocínio que nós fizemos na primeira situação, né? Quando eu peguei a camiseta 1. Quando eu pegasse a terceira camiseta, seria a mesma situação, ele teria 6 maneiras de se vestir, e aqui eu também teria 6 maneiras de se vestir. Então, para cada uma dessas situações, ele tem 6 maneiras para se vestir. 6 maneiras aqui, 6 maneiras aqui, 6 aqui e 6 aqui. Ou seja, você poderia fazer assim, ó, 6 vezes 4 é igual a 24. Tudo bem? 24 maneiras de se vestir. Mas essa ainda não é a maneira mais fácil da gente resolver esse problema. A maneira mais fácil de resolver seria o seguinte, posso pensar assim, ó. Vou colocar aqui 3 tracinhos porque precisa fazer 3 escolhas. O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher uma camiseta, que posso chamar aqui de C. Eu preciso escolher uma bermuda, que eu vou chamar aqui de B. E eu preciso escolher um par de tênis, que eu vou chamar aqui de T. Um tênis, tá? Para ele escolher uma camiseta, ele tem 4 opções de camisetas, tá? Aqui tem as opções, que tem 4, aqui 2 bermudas e 3 tênis. Para ele escolher uma bermuda, ele tem 3 possibilidades. E para escolher um tênis, ele tem 2 possibilidades. Então, o que bastava a gente fazer, pessoal? A gente multiplicar aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12. Vezes 2 vai dar 24, beleza? Então, essa seria a maneira talvez mais rápida da gente pensar nesse problema, tá? E daqui para frente vocês podem resolver dessa maneira, tudo bem? Vamos ver outra forma da gente pensar nesse problema, tá? Então, eu tenho aqui, ó, na verdade, esse problema não, né? Em problemas parecidos, semelhantes a esse, semelhantes àquele lá, tá? Para ir ao clube, Sofia deseja usar uma calça, uma blusa e um chapéu.
Sabendo que ela dispõe de 2 calças, 3 blusas e 4 chapéus, de quantas maneiras distintas ela pode se vestir? Então, olha só, eu preciso fazer 3 escolhas. Ela precisa escolher, na verdade, a Sofia, né? Precisa fazer 3 escolhas. Ela precisa escolher uma calça, ela tem 2. Ela precisa escolher uma blusa, ela tem 3. E ela precisa escolher um chapéu, e ela tem 4, tá? Então, olha só, eu posso nomear da mesma forma aqui, ó. Ela tem 2 calças diferentes, eu posso pensar, tá? Ela tem 3 blusas diferentes e ela tem 4 chapéus. Aqui eu chamei de P, pessoal, para não ficar a mesma coisa aqui, ó. Começa com a letra C e aqui também com C, né? Eu chamei aqui de P. Ela tem 4 chapéus. Então, olha só, uma ilustração para a gente entender é o seguinte: ela poderia pegar essa calça preta, por exemplo, e combinar com essa blusa vermelha e combinar com cada um desses chapéus aqui, tá? Cada combinação dessa aqui seria uma maneira diferente de se vestir. Então, olha só, aqui eu teria uma maneira de se vestir, aqui teria outra maneira dela se vestir, a Sofia, né? Aqui outra maneira, e aqui outra maneira, e assim por diante. Então, aqui em cima teve 4 maneiras, aqui, seguindo o mesmo raciocínio, teria 4 maneiras, e aqui também 4 maneiras. Então, só até aqui foram 12 maneiras, tá? Só que ela tem o quê? Ela tem 2 calças. Então, eu peguei uma calça branca também, tá? Vai ser até difícil de enxergar aqui, mas eu vou tentar desenhar essa calça aqui novamente, tá? Então, isso aqui é a calça. Nossa, ficou um pouquinho ruim, mas essa é a calça aqui, tá? Mas essa calça é branca, beleza? Ou então você pode pintar de qualquer cor. Vamos pintar ela de outra cor. Posso pintar ela aqui de azul, por exemplo? Não vai influenciar no nosso raciocínio, tá? Então, ela tem a calça azul aqui. Ficou feinha, mas tudo bem. Então, se ela escolher essa calça azul, ela pode fazer as mesmas combinações. Combinar com as blusas vermelha e com cada um desses chapéus aqui. Ela tem 4 modelos diferentes. Então, aqui ela já teria 4 possibilidades dela se vestir. Ela também poderia combinar essa calça com essa blusa e aqui com 4 chapéus, teria 4 maneiras de se vestir. E aqui, da mesma forma, ela teria 4 maneiras, beleza? Então, quando ela pegar a calça preta e combinar com as 3 blusas e com os 4 chapéus, ela tem 12 maneiras. Quando ela pegar a calça que eu chamei de calça azul e combinar com as 3 blusas e com os 4 chapéus, ela tem 12 maneiras também. Então, nós poderíamos somar aqui, né? 12 vezes 2 ou 12 mais 12, que vai dar 24 maneiras diferentes. Eu acho que a questão anterior deu 24 também, tá, gente? Mas isso aqui foi por acaso, tá? Não pensa que vai ser sempre 24, não. Tudo bem? Agora, eu poderia seguir o raciocínio anterior e pensar o seguinte, que ela tem que escolher... vamos simplificar as coisas, tá? Geralmente, na hora da questão, a gente vai resolver, a gente não vai fazer essas combinações aqui, tá? A gente vai simplesmente analisar, interpretar e vai observar o seguinte, que eu preciso nessa situação, ela precisa fazer 3 escolhas. Ela vai escolher uma calça, que ela pode fazer de 2 maneiras diferentes, que ela só tem 2. Ela vai escolher uma blusa, que ela tem 3 blusas, então ela pode fazer de 3 maneiras diferentes. E ela também vai escolher um chapéu, que ela tem 4 maneiras para fazer isso. Então, pelo princípio fundamental da contagem, tá? Geralmente a gente fala assim, pelo princípio fundamental da contagem, PFC, tudo bem? Eu tenho que 2 vezes 3 é 6, vezes 4 vai ser 24, beleza? Então, aqui vai ser igual a 24. E vamos lá, tá? As próximas questões nós vamos resolver de forma mais rápida, não vamos fazer essas ilustrações aqui para vocês verem não, tá? Olha só, o exemplo 3. Um restaurante prepara 3 pratos quentes, tá? Aí esses pratos têm o quê? As opções é frango, peixe e carne assada. 2 saladas, que tem 2 opções também, de salada verde e salada russa. E sobremesas já tem as opções, 3 sobremesas, tá? Sorvete, Romeu e Julieta e frutas. Então aqui, Romeu e Julieta é uma opção, tá? De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então, olha só, pessoal. Quando alguém chegar nesse restaurante, ele vai fazer uma escolha, tá? No caso, 3 escolhas. Ele vai escolher um prato, depois vai escolher mais uma salada e vai escolher uma sobremesa, tudo bem? Eu acho que eu coloquei isso aqui para vocês, ó. Então, a brincadeira é essa aqui, ó. Vou escolher um prato, vou escolher uma salada e vou escolher uma sobremesa. Só que é o seguinte, para eu escolher o prato, eu tenho o quê? Eu tenho essas 3 opções aqui, ó. Tem essas 3 opções. Na verdade, eu nem precisava marcar essas 3 opções, né? Eu sei que ó, tem 3 pratos diferentes. Então, eu já posso vir aqui e colocar. Tem 3 opções de pratos. Aí, para escolher a salada, eu tenho 2 opções de saladas, tá? Então, tá aqui 2 opções. Aí, depois, para escolher a sobremesa, eu tenho 3 opções. Então, vou vir aqui e colocar 3. Então, o que nós vamos fazer? Pelo princípio
princípio fundamental da contagem, basta a gente multiplicar isso aqui, tá? 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6, vezes 3 é igual a 18. Então, eu vou ter, se eu chegar nesse restaurante, né? Eu vou ter 18 possibilidades para eu escolher o meu prato, tá? Para escolher o meu prato, não. Para escolher o prato, essa é a combinação, né? Um prato, uma sobremesa e uma salada. Tudo bem? Vamos lá. No exemplo 4. Um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso, tá? V ou F, para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Então, olha só, pessoal, eu tenho que fazer 5 escolhas. Eu tenho que responder 5 questões, tá? Essas escolhas consistem em resolver as 5 questões. E eu vou colocar aqui para vocês, ó. As 5 questões tá aqui, ó. Eu vou resolver a primeira questão, que eu só posso responder essa questão em V ou F, tá? Eu só tenho 2 respostas possíveis, V ou F. Então, eu posso vir e colocar, ó, que eu tenho 2 possibilidades para responder a primeira questão. Para responder a segunda questão, a mesma coisa, eu tenho 2 possibilidades, só V ou F. A terceira, também 2 possibilidades, V ou F. A quarta, 2 possibilidades, V ou F. E a quinta questão, V ou F. Beleza? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esses 5 termos aqui, né? 5 fatores, né? Com a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. Agora, você não pode errar, né, pessoal? Eu vir lá e marcar 10, tá? 2 vezes 2 vezes 2 não é 10. Porque, olha só, se eu faço aqui 2 vezes 2 é 4. Aí 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32, tá? Então, quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, se eu fizer 5 vezes, vai ser igual a 32. Tudo bem? Então, tem 32 maneiras diferentes de responder essa prova, tá? Então, é a letra D. Então, vou marcar um x aqui na letra D. E vamos para o exemplo 5. O exemplo 5 é esse aqui, pessoal. Lembrando que são 7, tá? E vocês têm que resolver todos aí no caderno. Vamos lá. Quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 3, 5, 7 e 6? Então, eu tenho que fazer 2 escolhas. Eu tenho que formar um número de 2 algarismos distintos. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, não posso escolher, por exemplo, o 33. Beleza? Porque o 3 está repetindo. Eu poderia escolher o 35, tá? Então, eu estou combinando o 3 e o 5, esses dois. Aí, eu também poderia combinar o quê? Poderia combinar o contrário, né? O 53. E assim por diante, tá, pessoal? Mas aqui nós não vamos ficar fazendo essas combinações. Nós vamos fazer isso bem rápido. Eu tenho que lembrar o seguinte, que eu tenho que escolher 2 números para eu montar... eu tenho que escolher 2 números... 2 números, tá? O algarismo aqui vai ser diferente. Para eu montar um número de 2 algarismos distintos, tá? Então, olha só, eu vou escolher um número para encaixar aqui, tá? Um desses números aqui, o 3, o 5 e o 6. Lembrando que eles são distintos. Então, quando eu escolher o primeiro, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso escolher o 3, o 5, o 7 e o 6. Aí, depois, para escolher o segundo número, pessoal, eu já não posso mais... Eu não tenho mais 4 possibilidades, tá? Porque, por exemplo, se eu escolher o 3 aqui, vai restar só 3 possibilidades aqui, tá? Ou se eu tivesse escolhido o 5... Aí ia sobrar quem? Ia sobrar o 3, o 7 e o 6 para eu encaixar aqui na minha segunda escolha, beleza? Então, eu estou excluindo essa situação justamente por causa dessa palavra aqui, ó, que é importante você prestar atenção, ó, que os algarismos têm que ser distintos. Então, se eu escolhi aqui para o primeiro 4 opções, a segunda opção aqui eu só posso escolher de 3 maneiras, tá? Porque uma já foi encaixada aqui no primeiro. Tudo bem? Então, olha só. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é igual a 12. Então, eu consigo formar 12 números diferentes. E como que é essa contagem aqui, ó, quando você pega o 3, o 5, o 7 e o 6, você consegue fazer todas as combinações? 12 é bem pouco, tá? Daria para você... Olha só, como eu comecei até a escrever aqui para vocês, eu falei que eu poderia formar o 35 e o 53, tá? Você poderia formar todos os outros aí e ver que realmente a contagem é 12. Mas atenção, pessoal, esse tipo de problema, quando envolve o princípio fundamental de contagem, nós vamos trabalhar com números, às vezes, muito grandes, que não dá para eu fazer escrever todas as possibilidades, tá? Eu tenho que simplesmente entender o conceito, resolver a questão e aceitar aquele resultado, entendeu? Como certo. Desde que eu esteja fazendo as coisas certinho, tá? As operações bacaninhas e meu raciocínio esteja certo, beleza? Então vamos lá, nós vamos ver alguns exemplos aqui que a contagem vai ser bem grande, que não é tão fácil assim de nomeá-las, tá? Vamos ver mais um aqui para ver.
Quantas senhas com 3 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, de 1 a 9, eu tenho 9 algarismos, tudo bem? Então, olha só, eu tenho que escolher um aqui para a primeira opção, eu tenho que escolher para a segunda opção, ou melhor, são algarismos de... eu tenho que formar senhas com 3 algarismos, tá? Então, eu tenho que escolher um algarismo, depois escolher mais um e depois escolher mais um. Tem que fazer 3 escolhas. Para eu fazer a primeira escolha, eu tenho 9 possibilidades, que eu posso escolher qualquer um desses 9, tá? Para fazer a segunda escolha, eu já escolhi um dos algarismos para ficar aqui na primeira opção. Então, para a segunda opção, eu não posso escolher aquele que eu coloquei na primeira. Agora só resta 8 possibilidades. Para escolher a terceira, eu não posso escolher nenhum dos 8 que eu escolhi aqui, tá? Então, resta 7 possibilidades. E quando eu estou escrevendo aqui, pessoal, 9, 8 e 7, eu não estou falando que eu estou colocando o algarismo 9 aqui, o 8 aqui, o 7. Estou falando que eu tenho 9 possibilidades aqui, 8 possibilidades aqui e 7 possibilidades aqui na terceira opção, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar isso aqui. E quando eu multiplicar, 9 vezes 8 vezes 7, tá? Quando eu fizer 9 vezes 8, isso aqui dá 72, tá? E depois 72 vezes 7. Isso aqui, 7 vezes 2 é 4. 14, perdão, já estou deixando 4 aqui, tá? E elevo 1, 7 vezes 7 7 vezes 7 é 49, mais 1, 50, tá? Então, eu vou ter 504 possibilidades. Beleza? Então, 9 vezes 7, 72, vezes 7 é 504 senhas diferentes, tá? Aí você vai escrever aqui senhas. Aí você pode conferir meus cálculos aí, tudo bem? Mas aqui eu vou fazendo todos com vocês e daqui a pouco eu vou deixar uns aí para vocês resolverem sozinhos. Questão número 7. Então, esse aqui é o 7º exemplo, tá? Que eu vou resolver com vocês e depois eu vou deixar 5 exercícios aí. Eu vou dar uma ideia e vocês terminam de resolver. Exemplo 7. As atuais placas de licenciamento de automóveis constam de 7 símbolos, caracteres, né? Sendo 3 letras, eu vou destacar aqui, ó, as placas têm 3 letras, dentre as 26 do nosso alfabeto, então de 26 letras eu tenho que escolher 3. O que mais? Seguidas de 4 algarismos, tá? 4 dígitos. Quantas placas distintas podem... vamos ler novamente. Quantas placas distintas podem ter sem a repetição de letras ou de algarismos, ou seja, com todos os caracteres distintos. Então, eu quero saber quantas placas eu consigo formar sem repetir letras e nem algarismos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é o modelo da nossa placa, tá? Eu tenho que escolher, aqui eu tenho 3 letras. A primeira opção, eu tenho que escolher uma letra, depois escolher uma letra, depois outra letra. Aí depois aqui, nesse quadradinho, eu tenho que escolher um algarismo, tá? De 0 até 9, pode ser qualquer um, tá? Todos os algarismos, de 0 até 9, então são 10 algarismos. Aí depois, aqui eu tenho que escolher mais um, e aqui mais um, e aqui mais um, beleza? Então, olha só, pessoal, para escolher uma letra, eu vou ter 26 possibilidades para escolher a primeira, tudo bem? Porque nosso alfabeto tem 26 letras. Só que falou que é sem repetição. Então, a letra que eu coloquei no primeiro, eu não posso colocar no segundo. Então, aqui seria só 25 possibilidades. Aí, depois, a mesma coisa. Eu coloquei uma letra aqui e coloquei outra letra aqui. Então, na terceira opção, na terceira escolha, eu não posso escolher aquelas 2 letras que eu escolhi anteriormente. Então, eu só tenho 24 possibilidades. Agora, vamos escolher os algarismos. Se você contar, pessoal, de 0... Os algarismos nós falamos, é esse que nós usamos para formar todos os números que nós precisamos, né? Que são 9 algarismos. Tudo bem? Então, para a primeira opção, eu vou ter 10 possibilidades. Mas como é sem repetição, eu não posso escolher o mesmo que eu escolhi aqui. Então, agora eu tenho 9 possibilidades, beleza? Depois, aqui eu vou ter 8 possibilidades e depois 7. Por que eu estou diminuindo? Porque o algarismo que eu coloquei aqui, eu não posso colocar aqui. Agora eu já usei 2, então agora eu tenho só 8 possibilidades. Então, quando eu cheguei na última, eu já tinha usado 3 algarismos, então agora eu só tenho 7 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades, e esse aqui, número de possibilidades, número de placas, tá? Sem repetição, que eu consigo formar, é essa quantidade aqui, pessoal. 26 vezes 25, vezes 24, depois vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Então, nós vamos trabalhar com números grandes quando eu estou falando de princípio fundamental da contagem. Tanto é que é grande, pessoal, que eu não tinha feito as contas, eu vou fazer aqui agora com vocês. Eu vou fazer a calculadora, porque o objetivo é saber a quantidade, tá? Como aqui é um resultado grande,
Pode usar calculadora, tá? Em outros exemplos, eu recomendo que vocês façam à mão os cálculos, beleza? 24 vezes 25, ou melhor, 26 vezes 25 vezes 24, depois vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. E o total de possibilidade de placas, pessoal, que eu consigo formar é 78 mil, ou melhor, 78 milhões, tá? 78 milhões 624 mil placas, ok? Então, essa é a quantidade de placas. Então, se você ficasse tentando ali formar todas as placas possíveis, não seria uma boa ideia, né? Porque são mais de 78 milhões de placas, beleza? Agora, vamos para os exercícios, que é a parte de agora é com você, tá? Então, vou discutir aqui com vocês os exercícios, também não são difíceis, tá? Eu separei alguns fáceis aqui para a gente discutir. O primeiro fala que em uma competição de xadrez existem 8 jogadores. De quantas maneiras diferentes poderá ser formado o pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugares. Então, você tem que fazer 3 escolhas, tá? Você tem que escolher alguém para ficar no primeiro lugar, alguém para ficar no segundo e alguém para ficar no terceiro. Sabendo que são 8 jogadores e quem ficar no primeiro lugar não pode ficar no segundo, né? E quem ficar no segundo pode ficar no terceiro. Então, eu acredito que eu já dei umas dicas boas aqui, tá? Então, para você escolher o primeiro lugar, você tem 8 possibilidades. Para escolher o segundo, você não tem mais 8 possibilidades, tá? E assim por diante. A questão 2. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Então, de quantas maneiras ela pode se vestir? Então, ela tem 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Eu acredito que essa aqui também seja fácil, porque nós resolvemos as 2 ou 3 questões com esse raciocínio, tá? Nem com esse raciocínio, na verdade, praticamente iguais, né? Bem semelhantes. Com o mesmo raciocínio, são todos aqui que a gente está resolvendo, que a gente está usando o mesmo raciocínio, beleza? Questão número 3. Um restaurante oferece 3 opções de carne, 5 opções de saladas no prato feito. Um cliente só pode escolher um tipo de carne e um tipo de salada. Então, olha só, pessoal, nem vou terminar de ler. Aqui eu quero saber de quantas maneiras diferentes a pessoa pode montar o prato, tá? Então, aqui é bem simples, eu tenho que fazer 2 escolhas. Eu tenho que escolher uma opção de carne e tenho que escolher uma salada. Então, é bem simples, tá? Então, tá aqui, ó, tem 3 opções de carne e 5 opções de saladas no prato feito. Então, eu acredito que vocês conseguem resolver de boa. Vamos lá. Questão número 4. Numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes. Pão, molho e recheio. Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Nem vou terminar de ler também. A pessoa provavelmente aqui vai terminar de falar, né? Ela tem que escolher um pão, um molho e um recheio. Aí lá vai estar a quantidade de molho, de pães, de opções de pão, né? Que a pessoa vai ter. A opção de molho e as opções de recheio. Então, vai ser bem simples também para resolver, porque nós resolvemos várias questões desse tipo. E vamos lá para a questão número 5, que eu vou mostrar para vocês. Olha só, a questão 5 é essa aqui, pessoal. No esquema de antes, suponha que os países A, B e C possuem uma logística no transporte de mercadorias com o menor custo por tempo. Custo-tempo, tá? Os números indicados representam o número de rotas distintas de transporte disponíveis, nos sentidos indicados. Por exemplo, de A até B são 5 rotas. Então, tá aqui, para eu sair do país A para chegar no país B, eu tenho 5 rotas possíveis, tá? Para eu sair daqui e chegar até aqui. Nessas condições, o número total de rotas distintas de A até C é igual a... Então, olha só, pessoal, eu quero sair de A e chegar até C, tudo bem? Então, não interessa se eu vou passar por aqui, ok? Passar por B, passando por B, tá? Deixa eu fazer esse desenho melhor. Não interessa se eu vou sair de A e passar aqui por B e depois de B chegar no C, ou se eu vou vir aqui direto, tudo bem? Então, eu preciso fazer essa contagem total. Beleza? Então, o que eu recomendo que você faça? Calcula quantas possibilidades você tem de sair de A passando por B e até chegar em C, que é bem fácil, tá? Você sair de A até B. Primeira coisa que você tem que fazer, sair de A e chegar até B. Você tem 5 possibilidades. Depois tem que sair de B e chegar até C. Você tem 3 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, você tem 5 vezes 3 possibilidades, que é igual a... Não precisa nem falar, né? Aí depois, para você sair de A e chegar até C, você tem só 6 possibilidades, tá? 6 caminhos diferentes. Então, o que você vai fazer? Aí o restante é com vocês, tá, pessoal? Então, eu acredito que eu ajudei bastante.
Então, a ideia aqui é que vocês resolvam todos os exercícios no caderno, da mesma forma que das outras vezes, tá? E leve para a sala de aula para eu olhar, para a gente corrigir, para a gente discutir, para você fazer pergunta, tá? Se ficou dúvida aí, pode deixar nos comentários, pode assistir o vídeo mais de uma vez, pode levar para a sala de aula que a gente conversa. E o que mais, pessoal? Ah, tá. Aproveita aí, se inscreva no canal para você continuar acompanhando meus vídeos, porque essa vai ser a dinâmica até o fim do ano, tá? Eu vou estar sempre gravando um vídeo aí diferente para você estar estudando em casa, beleza? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos aí e a gente se encontra no próximo vídeo.